Colossenses, no capítulo 3. Hoje nós vamos meditar nos versos 1 ao 4. E estes versos aqui, eles fazem a transição do que Paulo ensinou nos dois primeiros capítulos. E o conteúdo desses dois primeiros capítulos, ele tratou mais acuradamente das doutrinas, especialmente falando a respeito da majestade de Deus, da supremacia de Cristo Jesus, do poder e graça únicos do nosso Senhor. E agora, a partir do capítulo 3, nessa transição, ele vai aplicar tudo isso que ele tem ensinado até aqui. Então, a partir de agora, a partir do versículo 5 em diante, as palavras do apóstolo Paulo aqui para aqueles primeiros ouvintes, elas são mais práticas. Não deixam de ter doutrina, mas elas são mais práticas. Como na primeira parte, não deixa de ser prática, apesar de ser uma ênfase maior nas doutrinas. Então, a palavra de Deus aqui, nesses versos, diz assim para nós: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor, nós estamos diante uma vez mais da Tua palavra, e carentes somos, Pai, de compreendê-la, de fato de entendê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas. Para isso, dependemos também do auxílio, da iluminação do Teu Santo Espírito. É assim, ó Deus, que oramos então, pedindo isso, clamando ao Senhor, a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto, ele nos chama, como aos Colossenses em primeiro lugar, ele nos chama para que nós meditemos, pensemos, olhemos o céu. A realidade do céu de Deus, da presença de Deus no céu e da nossa presença com Deus no céu. É interessante que o apóstolo Paulo faz isso antes de tê-los lembrado, de ter lembrado aqueles colossenses, de que os falsos mestres estavam exigindo deles que eles voltassem às antigas práticas dos judeus, aos rudimentos do mundo, como ele descreve aqui no capítulo 2, no verso 8, no capítulo 2, no verso 20, que nós já estudamos. Enfim, aqueles falsos mestres estavam insistindo àqueles novos crentes lá de Colossos que eles voltassem às velhas ordenanças, que eles seguissem aquelas velhas leis que Cristo Jesus já havia cumprido todas elas. E que aquelas práticas, e como vimos semana passada, legalistas, não trazem nenhum bem para a santidade, para derrotar o pecado. Eram simplesmente soberba, orgulho. Como disse Paulo naquele texto que lemos semana passada, eles faziam aquilo como pretensa humildade. Pareciam-se humildes, mas na verdade eram orgulhosos e soberbos. Então, a vida com Deus, recebida por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, é muitíssimo superior ao ensino daqueles enganadores. Aquilo que eles estavam oferecendo para os cristãos de Colossos. Eles criam em Jesus Cristo, podemos até imaginar, pensar sobre isso, mas eles acrescentavam algo mais à fé daquele povo. Não, vocês são salvos, Cristo salva vocês, mas vocês precisam cumprir isto e aquilo, precisam fazer esta e aquela coisa, se vocês quiserem atingir o ápice da fé cristã. Se vocês querem algo mais, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo. Mas Paulo vem exaltando, desde o princípio da carta, a soberania, a supremacia, a suficiência de Jesus Cristo na salvação e na vida prática daqueles crentes, como dos crentes de hoje, dos crentes de todas as épocas. Cristo Jesus é suficiente. Nós não precisamos fazer nada mais
para termos a plenitude de Deus nas nossas vidas. Cristo Jesus, se cremos nele, se somos dele, temos a plenitude de Deus em nós. Primeiro, Paulo afirma essas coisas. Nós vamos, junto com Paulo, afirmando isso também. Em primeiro lugar, porque aqueles crentes e nós também fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino de Cristo. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que nós já estudamos. Em segundo lugar, por meio de Cristo, os nossos pecados foram perdoados e a salvação da morte está garantida. Em terceiro lugar, nós já vimos, a obra perfeita e completa de Cristo na cruz nos reconciliou com Ele, nos reconciliou com Deus para todo o sempre. Não somos reconciliados hoje e pecamos e somos desreconciliados amanhã. Reconciliados para todo sempre. Em quarto lugar, por isso tudo, eles não podiam e nós não podemos nos deixar enganar pelas filosofias, pelas sutilezas de Satanás. Faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo, preocupados com dias, com luas, adorando anjos, conforme Paulo já nos ensinou, já mostrou para nós aqui. Em quinto lugar, pois quem garante a nossa salvação é Jesus. E Paulo vai dizer, em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus Cristo é completamente Deus, como é completamente homem. E por fim, portanto, a obediência ao cerimonialismo que aqueles judaizantes estavam querendo implantar na igreja de Colossos era um cerimonialismo vazio. E aquilo nós chamamos de legalismo. E isso não tem poder algum para derrotar o pecado. Portanto, ele começa esse capítulo 3 exatamente desta forma. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, uma boa tradução, ou uma melhor tradução para compreendermos o que ele quer dizer aqui nesse início, ele diz assim, uma vez que vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Uma vez que nascemos de novo, uma vez que recebemos uma nova vida, uma vez que fostes ressuscitados, fomos ressuscitados, está no passado, não está? Não é interessante que a Bíblia vai mostrar para nós que quando Cristo voltar, aqueles que já morreram irão ressuscitar, não é? E se encontrarão com Cristo nos céus. E aqueles que estão vivos estarão também depois junto com Cristo, primeiro os mortos, depois nós os vivos. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, fostes ressuscitados. Algo que já aconteceu. Nós já fomos ressuscitados. E nós vamos ver um pouco melhor a respeito disso. Fostes ressuscitados, ele diz isso para aqueles crentes e diz para nós hoje, uma vez que vocês foram ressuscitados, ou seja, no momento em que nós somos convertidos, nós participamos da morte, porque só se ressuscita quem morreu, precisa morrer primeiro, participamos da morte e ressurreição de Cristo, nós somos vivificados, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, é muito conhecido nosso, ele vos deu vida, estando vós mortos. Agora, estando, portanto, vivos espiritualmente, nós podemos compreender as verdades espirituais, a realidade da vida, as bênçãos e a vontade de Deus. Somente aqueles que morreram em Cristo, foram ressuscitados, vivificados, é que podem compreender as coisas de Deus, é que podem enxergar, vislumbrar o próprio Deus, ter conhecimento de Deus, compreender as realidades espirituais, conhecer, compreender a vontade de Deus. Portanto, uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo,
as bênçãos todas que Cristo recebeu, desde a sua ressurreição, da sua ascensão, e agora da sua presença à destra de Deus, nós, os seus filhos, os que fomos vivificados, os que fomos, portanto, regenerados, os que Deus nos fez, não é? Os que Deus fez nascer de novo, nós vamos receber as bênçãos, as mesmas benesses que Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo, recebemos as mesmas heranças de Cristo Jesus. Aqui ele diz para nós: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que é que Paulo diz aqui para aqueles cristãos e para nós hoje? Ele diz: buscai. Buscai. E esse termo aqui, ele tem uma força muito grande no grego. Foi colocado aqui. Ele diz que esse buscai dá-nos a entender de ser uma busca com veemência, com continuidade. Sermos assíduos nessa busca. Sermos intensos em buscar essas coisas do alto. Sermos perseverantes, diligentes. Não descansarmos. Não arredarmos o pé. Buscarmos as coisas do alto. Mas buscar o quê? Ele diz exatamente isso. As coisas lá do alto. As riquezas do reino de Deus, do reino celeste, as riquezas do céu, que estão à nossa disposição. Se você olhar lá em Romanos 11, 33 a 36, olha o que nos diz lá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha que riqueza! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quais coisas do alto nós temos que buscar? Temos que insistir, temos que ser diligentes, contínuos e perseverar. Buscar as riquezas de Deus, buscar o conhecimento de Deus, buscar a sabedoria de Deus, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos querer, é isso que nós vamos desejar, é isso que nós somos pelo seu Espírito Santo impulsionados a fazer, a buscar as coisas do alto, a buscar as riquezas de Deus. Onde Cristo está, assentado à destra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Isso quer dizer que Ele ocupa um lugar de honra, um lugar de autoridade. Estar assentado à destra, à direita, no conceito daquela época, é estar num lugar de honra, de poder, de autoridade. E Cristo está lá, porque Ele completou a obra. Porque Ele, quando disse na cruz do Calvário, na sua última palavra, está consumado, foi tirado da cruz, foi sepultado, e ao terceiro dia, as Escrituras nos dizem que Deus o ressuscitou dos mortos. Ali começou, neste ato de Deus, ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos, começou a exposição, a exaltação, a declaração de Deus, dando autoridade, ou conferindo autoridade, honra ao seu Filho Jesus. Quando o ressuscita dos mortos, depois quando ele vai aos céus, e agora quando assenta-se à direita, à destra de Deus Pai, esta é a declaração de Deus, o reconhecimento de Deus, a exposição de Deus, mostrando quem de fato é Cristo Jesus, o seu Filho. Por ele ter completado em obediência voluntária a obra
que o Pai lhe deu para fazer. Portanto, queridos, se Cristo está no céu, e de fato está, e nós fomos ressuscitados com Ele, então a consequência natural para nós, como peregrinos e forasteiros deste mundo, compreenderam bem essa parte? Nós, como peregrinos e forasteiros deste mundo, nós não somos aqui desta terra, se de fato nós ressuscitamos com Cristo. Então, como peregrinos e forasteiros deste mundo, é que devemos nos empenhar em buscar as coisas do céu, pois é lá que Jesus Cristo está. Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 20 ao 23, ele diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Este é Jesus, este é o Senhor, Cristo exaltado a essa posição de honra, de poder, de autoridade. Ele é fonte de bênção para todo o seu povo, para todos nós. Fonte de bênção é o nosso Deus. Mas tem uma coisa importante que nós devemos lembrar: Jesus Cristo está no céu, à destra de Deus, mas Ele não está confinado ao céu, Ele não está preso no céu. Mas é o princípio que Paulo destaca aqui nesse texto, de que Ele está à destra de Deus, nesta posição de autoridade. Olha o que nos diz João, no capítulo 14, nos versos 13 e 14. João, o apóstolo, escrevendo então o seu evangelho, ou melhor, o evangelho de Jesus Cristo, ele diz assim: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso porque Cristo está à destra de Deus, nesta posição de autoridade e de poder. Nós podemos ir a Ele, conversar com Ele, pedir a Ele, porque Deus será glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É muito bom nós compreendermos também o que isso quer dizer. Não é pedir esse alguma coisa, não quer dizer qualquer coisa. O alguma coisa aqui quer dizer que esteja de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Ele vai lhe dar. Agora, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, não adianta pedir. Você pode fazer caminhadas de joelhos daqui ao infinito, arrebentar os seus joelhos, e não vai acontecer. Romanos 8, 33 ao 35, por Cristo estar naquela posição de autoridade, nós termos ressuscitado com Ele. Romanos 8, 33 a 35, o apóstolo Paulo escreve assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou nudez, ou fome, ou perigo, ou espada? Mas tem mais, queridos. Se nós somos cristãos, nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos espiritualmente assentados com Cristo no céu de Deus hoje. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na terra.
É isso que diz a sua Bíblia? Não deve ser, porque a minha diz outra coisa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas no capítulo 2 de Efésios, do versículo 6, nos diz algo então muito mais claro. E diz assim: e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não seremos assentados, nós já somos, é passado, nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, queridos, todos os benefícios que Cristo recebeu, nós recebemos também, nós somos co-herdeiros com Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se nós de fato fomos ressuscitados, nós não vamos querer fazer outra coisa. Nós não teremos outros desejos, outras vontades. Nós queremos buscar as coisas de Deus, no céu de Deus, com o Cristo de Deus, porque somos filhos de Deus. Estamos assentados com Cristo no céu de Deus. Mas ele repete aqui, ou ele enfatiza aqui no versículo 2. Olha o que ele diz aqui, em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensemos nas coisas lá do alto. Coloquemos, portanto, queridos, a nossa mente para pensar. Isso quer dizer que nós devemos ter uma disposição interior. Pois toda a motivação da nossa vida como crentes deve ser direcionada para as coisas do céu. Meu irmão e minha irmã, quando você não está pensando em nada, se isso é possível, quando você não está pensando em nada, quando você se pega pensando em alguma coisa, no que você pensa? Quando de repente, distraidamente, a nossa mente vai para algum lugar, quando nos damos conta, em que você está pensando? Está pensando no céu? Estamos pensando nas coisas do céu, nas coisas de Deus, nas riquezas de Deus? Estamos pensando nisso? Em que estamos pensando? Irmãos e irmãs, coloquemos a nossa mente para pensar nas coisas do céu e não nas coisas que são aqui da terra. Paulo se refere primeiramente ao que ele disse no capítulo anterior. Por isso essa ênfase, por isso essa repetição. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha os versos 16 e 17 desse capítulo 2 de Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Mas o que ele diz mais? Olha o versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para as coisas desta terra, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quais são as realidades, irmãos e irmãs, que nós conhecemos? Quais são as realidades celestiais que nós conhecemos? Nós nos interessamos pelas realidades celestiais? Nós nos interessamos pelas coisas do céu? Como perguntei há pouco, quando nós estamos aí pensando em nada, pensamos no céu? O céu de Deus ocupa a nossa mente em algum momento? Ou só lembramos do céu quando se prega a respeito do céu? Quando lemos inadvertidamente um texto que fala a respeito do céu de Deus? Quando que pensamos no céu? Em 1 João, capítulo 2, dos versos 15 a 17, o evangelista e apóstolo nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ponha o seu pensamento lá, não ponha o seu amor nessas coisas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, não apenas algumas coisas,
Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Onde está a nossa mente? Quais são as realidades do céu que nós conhecemos? O quanto nós nos interessamos pelas coisas do céu? Filipenses 1, 21 a 23, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, e olha por que ele coloca esse entretanto. Por que ele prefere ficar neste mundo? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, qual trabalho? Levar outros ao conhecimento da verdade. Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Somos imitadores de Paulo? Temos o desejo de estarmos no céu? Temos o desejo de partirmos e estarmos com Cristo? Ou será que temos muitas coisas para fazer ainda aqui? Que não seja a pregação do Evangelho? Acho que temos que ainda construir uma casa, acho que temos que ainda fazer um mestrado, um doutorado, acho que ainda temos que casar, ter filhos. Acho que temos tantas coisas para fazer aqui. Não está na hora de eu morrer. Não está na hora de eu ir para o céu. 1 Coríntios 2, 9 e 10, mas como está escrito, Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Lembram quando o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu? Ele disse que ele viu coisas que ele não podia nem descrever. Tal maravilha, tal esplendor, tal majestade, ele não pôde nem descrever aquilo, tudo que ele viu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós queremos o céu. Nós buscamos o céu. Nós ansiamos o céu. Ansiamos a volta do Senhor Jesus. Oramos pela vinda do nosso Rei. Mas ele vai dizer ainda no capítulo 3, no versículo 3 agora aqui de Colossenses. Só para darmos o contexto, ou na sequência do texto, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Por que fazer isso? Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por que nós devemos empenhar toda a nossa vida aqui, na nossa vida no céu? Por que nós devemos pensar no céu, buscar o céu, nos prepararmos para o céu, para a eternidade no céu? Por que buscar o reino de Deus? Por que pensar nas coisas do alto? Porque nós morremos para as coisas desta vida. É o que o apóstolo diz para nós aqui. Na morte e na ressurreição de Jesus, nós fomos unidos a Cristo. Morremos para as coisas desta vida. Nós temos, queridos, portanto, que estar mortos para o mundo, a fim de podermos viver para Cristo, com Cristo, no céu de Deus. Porque a nossa vida, a vida daqueles que foram feitos santos, é uma vida do alto. E não da terra. Não aqui de baixo. Portanto, irmãos e irmãs, nós devemos abandonar as coisas desta terra, porque nós estamos mortos para o mundo. Jesus escrevendo ou pregando o Sermão do Monte, e Mateus registra no capítulo 6, versos 19 a 21, ele registra o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o nosso coração? Onde está a nossa motivação? Onde estão os nossos desejos? Onde estão as nossas ânsias? O que queremos? O que desejamos? O que buscamos? Porque de fato, queridos, o que desejamos é aquilo que nós buscamos. É aquilo que nós nos empenhamos. É aquilo que nós colocamos todas as nossas forças. É naquilo que desejamos. Onde está o nosso tesouro? Onde está a nossa prioridade? Onde estão as coisas que nós colocamos valor? É isso que buscamos. É isso que nos empenhamos. E se as coisas são da terra, nós vamos nos empenhar com as coisas da terra, deste mundo. Mas nós devemos abandonar todas as coisas dessa terra, deste mundo. Porque nós morremos para este mundo. Romanos capítulo 6, de 4 a 11, o apóstolo escreve o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi Cristo crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. De que maneira? Em Cristo Jesus. Ele continua dizendo no versículo 3 do capítulo 3 de Colossenses: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que isso significa? John MacArthur, ele coloca 3 pontos. Ele explica para nós, ele nos ajuda a compreender o que significa isso, que a nossa vida está oculta com Cristo Jesus em Deus. Ele diz assim, o seguinte: o primeiro ponto, ele coloca desta maneira, que temos uma vida espiritual com o Pai e com o Filho. A nossa vida está oculta. Temos uma vida com Cristo e com Deus. Uma vida comum, espiritual. 2 Pedro 1, de 2 a 4, nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Estamos com Cristo, estamos em Cristo, Ele está em nós, nós somos um com Ele. Estamos escondidos em Cristo. Está nele. E só assim nós podemos ser livres das corrupções, das paixões, do nosso próprio eu, pecado que há no mundo e que há em nós. Em segundo lugar, John MacArthur diz o seguinte: o mundo não pode compreender a grande importância da nossa vida. O cristão é aquele, deveria ser pelo menos, incompreendido pelo mundo. Um estranho, um ET, um fora da casinha. Se você não é, e eu não sou, visto pelo mundo como um extraterrestre, pois somos peregrinos e forasteiros nesta terra, alguma coisa há de errada com o nosso cristianismo. Se as pessoas nos olham e veem normais como os outros, alguma coisa está errada. Ou tudo está errado. O mundo não compreende a vida do cristão.
1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Coisas simples e práticas. Porque há coisas muito mais especiais e muito mais profundas, mas questões práticas, por exemplo, o mundo não entende o que nós estamos fazendo aqui de manhã no domingo. Ele não entende o que esse povo vai lá fazer. É coisa de gente doida. Eu estou dizendo uma coisa simples, comum. Fora outras coisas. Quem não conhece a Deus não compreende a vida de um cristão. Em terceiro lugar, John MacArthur diz o seguinte, explicando, ajudando-nos a compreender o que significa que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em terceiro lugar, que nós estamos eternamente seguros em Deus, bem como temos acesso a todas as suas bênçãos. Nós conseguimos medir o que isso significa? A nossa segurança em Deus e o acesso às bênçãos que o Senhor Deus tem para os seus filhos. Nós conseguimos compreender o que é isso? 1 Pedro 1, 3-5 nos diz assim, já no início da sua carta: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, olha a bênção, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, olha a bênção, sem mácula, olha a outra bênção, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se nós fôssemos resumir numa palavra só esse versículo, nós podemos dizer o seguinte: somos salvos por Deus de uma vez para sempre, estamos seguros, pecado algum vai nos tirar a graça da salvação. E claro que devemos lembrar que Paulo já disse em outro lugar que não é por causa disso que nós vamos viver de qualquer maneira, visto que nós estamos falando que devemos buscar, e o crente só busca e anseia e vai atrás e corre atrás das coisas do céu. Logicamente que as coisas da terra, do mundo e a vida em pecado não está na conta, não está em lugar algum desta busca. Não é? Portanto, estamos seguros em Deus. Porque Cristo fez a sua obra completa. Está consumado. Deus ainda faz mais. Ele nos dá a fé para crermos nessa obra completa de Jesus Cristo. Nós não temos fé por nós mesmos. Essa fé não brota de um coração corrupto, como muito menos de um coração morto em delitos e pecados. Não nasce fé natural do ser humano. É Deus quem dá, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa vida está segura em Cristo. Segura em Deus por meio de Cristo. Mas ainda mais no versículo 4, nós estamos terminando. Colossenses 3, no versículo 4. Paulo conclui finalizando então o que ele disse nos primeiros versículos e capítulos, e como aquilo que ele vai introduzir, não é? O que ele vai dizer pela frente, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida. A nossa vida não é outra coisa senão Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo voltar, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Em primeiro lugar, porque a vinda de Cristo será a manifestação da nossa vida. A vida verdadeira. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele
é. Nós amamos a Cristo. Nós louvamos, exaltamos, apreciamos, amamos a Cristo. Nós vamos conhecê-lo mais profundamente. Nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Cristo se manifestar, em segundo lugar, que é somente nele, em Cristo, que temos a verdadeira vida eterna, aqui, agora e no céu com Deus. Vida verdadeira, aqui e no céu, é só em Cristo. João escreve no seu Evangelho, João 14,6. Quem sabe decor? Vamos ler e vamos decorar a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Creio que a gente sabe muito bem João 3,16. Nós podemos aprender outros. Temos a verdadeira vida em Cristo, pois Ele é o caminho, o único que há, a verdade e a vida. Em terceiro lugar, quando Cristo se manifestar, olha o que o Paulo apóstolo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que é um texto, que é um capítulo que trata da ressurreição, do poder da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, verso 43 diz assim: semeia-se em fraqueza, que é o nosso corpo humano, corrupto, fraco, dependente, ressuscita em poder. A nova vida com Cristo. Sereis manifestados com Ele, com Cristo em glória, manifestados em glória. Primeira aos Tessalonicenses 2, 19 ao 20 nos diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Quem é a nossa esperança? Aonde está afincada a nossa alegria? Cristo venceu a morte e nós vencemos com Ele, pois morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e com Ele fomos ressuscitados. E na sua volta, estaremos com Ele na glória eterna. É a Bíblia, é a sua palavra que nos garante isso. Paulo vai ilustrar então essa glória quando ele escreve aos Tessalonicenses, como acabamos de ler, com a figura de uma coroa que era entregue ao vencedor de uma competição nos Jogos Olímpicos. Mas no nosso caso, como cristãos, em outros lugares, a coroa também é destacada. Paulo fala isso, Tiago fala isso. Olha o que nos diz aqui, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Uma coroa que não perece, uma coroa que não apodrece, que não estraga. É uma coroa imperecível que celebra a salvação e a vitória sobre a morte, sobre a corrupção. 2 Timóteo 4 a 8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça, ela anuncia, ela celebra a vitória da salvação sobre a injustiça, sobre a corrupção, sobre a nossa vida, que antes de Cristo estava morta, estávamos mortos nos delitos e nossos pecados. Por último, em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado, muito abençoado, muito feliz e alegre o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mais uma vez, essa coroa mostra para nós, ou celebra a salvação sobre a morte.
Queridos, por nós termos morrido com Cristo, termos sido ressuscitados com Ele, nós já estamos nos lugares celestiais, no mais alto céu. Essa é uma verdade suprema, é uma glória sublime, é uma realidade que verdadeiramente se aplica a nós, ao povo de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos e podemos e devemos vibrar com isso. A glória do céu, a eterna presença com o Cristo de Deus, no céu de Deus. Queridos, Paulo está dizendo aqui, está nos chamando a atenção para nós observarmos essas coisas, para nós lembrarmos dessas coisas, para nós compreendermos que nós já estamos na gloriosa presença de Deus, juntamente com Cristo. Para concluir, queridos, o que isso significa então? Em termos práticos, aplicando para nós, para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, que nós não mais pertencemos a este mundo. Como já dissemos, somos peregrinos e forasteiros. As coisas do mundo já não mais nos atraem, já não mais nos cativam. Nós somos do alto céu. Nós estamos unidos com Cristo. Isso é verdade na sua vida? Em segundo lugar, se estamos na glória com Deus, se estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, nós não estamos mais sob o domínio de Satanás. Nós não mais pertencemos ao reino de Satanás. Vou repetir aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertará do império. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não é isso. Ele nos libertou do império das trevas. Isso quer dizer que nos libertou do domínio de Satanás, do reino de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, se nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo, se fomos ressuscitados com Ele juntamente. Não estamos mais sob o domínio de Satanás, não pertencemos mais ao reino dele. Ainda mais, em terceiro lugar, nós não estamos mais sob a ira de Deus. Veja lá Efésios capítulo 2. Eu citei apenas o primeiro verso, agora vamos ler até o 4. Efésios 2, de 1 a 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo se coloca diante disso. Ele também era assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas não para por aí. Olha o que diz o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. E por aí ele segue mais adiante. Nós não estamos mais sob a ira de Deus. Em quarto lugar, estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Hoje, diz, portanto, que nós agora pertencemos ao reino de Deus, que a nossa pátria é no céu, que nós somos cidadãos, melhor, celestiais. Em quinto lugar, por isso mesmo, estamos agora sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele, o Espírito Santo, é o que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. O que é que nós estamos querendo e o que é que nós estamos realizando? É fruto do Espírito Santo de Deus. É resultado do que a palavra de Deus ensina e mostra para nós. Se nós somos cidadãos dos céus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em todas as coisas. Nos mínimos detalhes. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus? A maior característica do céu é que lá, de maneira peculiar e especial, Deus se manifesta, e manifesta sua presença e sua glória. Ele manifesta em todos os lugares, mas no céu é de uma maneira especial.
Hebreus capítulo 10, 19 e 20 nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos intrepidez para entrarmos na presença de Deus, o Santo, Santo, Santo. Irmãos e irmãs, nós antegozamos o céu. Nós vivemos já um vislumbre das delícias na presença de Cristo. Olhando para o céu, olhando para a eternidade, olhando para a nossa habitação futura, olhando para tudo aquilo que a Bíblia descreve de como é o céu, do que teremos no céu, do que é o céu. Nós já nos alegramos nisso, nós vislumbramos isso, nós desejamos e ansiamos isso, nós nos alegramos nisso, em tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, e na verdade Cristo, quando aqui disse que iria aos céus e mandaria o Espírito Santo, o que ele foi fazer no céu? Nos preparar o lugar. Nós nos alegramos com isso, hoje, aqui, agora. Irmãos e irmãs, o dia final ainda não chegou, o dia do Senhor ainda não chegou, o dia da colheita final vai chegar, mas alguns frutos nós já podemos ter nas nossas mãos, e nós podemos partilhar deles. Quem conhece agricultura, quem conhece pomar, não é? Quem conhece árvore frutífera, por exemplo, sabe que não são todas as frutas que nascem ao mesmo tempo e maduram ao mesmo tempo e são colhidas ao mesmo tempo. Não é isso? A maior parte sim, mas muitas delas, já alguma coisinha já vem. Você já olha lá, o pé de mexerica, aqui em Curitiba é mimosa. O pé de mimosa. Você fica doidinho para ver, quando está carregadinho, e daqui a pouquinho tem uma lá que já amarelou. E você vai lá nela, pega. E depois pega mais uma, e daqui a pouco você vê, depois da geada, ela dá uma adocicada melhor, uma adoçada melhor. Não é? Aí você vê que a maior parte, então, agora, madura, você colhe. Mas você vai lá e tira uma, tira outra, antecipadamente. Nós, vivendo aqui, nesta terra, antecipamos a alegria do céu. Nos alegramos com o céu de Deus, esperando aquele dia que, enfim, aí sim, aquela glória, aquela majestade, aquela alegria sem fim. Podemos nos alegrar já. Por último, queridos, Cristo está assentado à direita de Deus e nós assentados com Ele. O termo assentado aqui, ele é de suma importância. Um significado esplêndido. O fato de Cristo estar assentado à destra de Deus significa que Ele completou a sua obra, a salvação, e se assentou, concluiu, não há mais nada a fazer, encerrou a obra, finalizou o trabalho e descansou. Significa vitória. Cristo se assenta vitorioso. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não simplesmente as vitórias da vida. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Cristo venceu a morte. Nós vencemos com Ele. Nós nos alegramos com a vitória de Cristo. Nós descansamos nele. Nós nos alegramos com essas coisas. Nós ansiamos o céu de Deus. Nós queremos o céu. Irmãos e irmãs, que o nosso Senhor, por graça e misericórdia, ilumine os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver e experimentar hoje mesmo a glória que nos está garantida por Cristo Jesus no céu de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra,
porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar. Vamos cantar o céu. Vamos nos alegrar, vamos louvar, adorar o nome do nosso Deus. Vamos cantar com vigor, com alegria, com disposição. Vamos lá.